Nesse trecho do capítulo 14 de Jeremias, é um ponto de virada sombrio no livro, pois Deus proíbe a intercessão de Jeremias, afirmando que o juízo é inevitável. A profecia de paz dos falsos profetas é denunciada como mentira, e eles e seus seguidores são condenados. O profeta então passa a chorar a destruição, descrevendo a cena da calamidade. O trecho culmina com a confissão dos pecados do povo e o apelo desesperado à aliança. O argumento final e teológico do povo é a confissão da soberania de Deus como Criador, reconhecendo que somente no Senhor está a esperança de Israel. Jeremias capítulo 14, dos versículos 11 ao 22. Disse-me o Senhor em seguida: não intercedas em favor desse povo. Se jejuar, não escutarei seus lamentos. E se oferecer holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi: ah, Senhor Javé, olhai para o que diz os profetas. A espada não vos atingirá e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem, e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Por isso, eis o que diz o Senhor acerca dos profetas, que em meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhe confiei e que proclamam não haver espadas, nem fome nesta terra. Serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome, e os homens aos quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha sepultar, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. E tu lhes dirás que se me fundam em lágrimas os olhos, noite e dia sem descanso, porquanto de um golpe horrível foi ferida a virgem, filha de meu povo, e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada, e se regresso à cidade, eu vejo outros passando pelo tormento da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam sem rumo pela terra. Repeliste Judá de verdade, e vossa alma se desgostou de Sião. Por que nos feristes de mal incurável? Esperamos a salvação, nada porém existe de bom. Aguardamos a era de soerguimento, mas só vemos o terror. Senhor, conhecemos nossa malícia e iniquidade de nossos pais. Bem sabemos que pecamos contra vós. Pela honra, porém, de vosso nome, não nos abandoneis, nem desonreis o vosso trono de glória. Lembrai-vos e não rompais o pacto que conosco firmaste. Haverá entre os vãos ídolos dos pagãos algum que provoque a chuva? Ou é o céu que proporciona os aguaceiros? Não, sois vós, Senhor nosso Deus, vós em que depositamos nossa esperança, vós que todas essas coisas haveis criado. No capítulo 15 de Jeremias é a representação do juízo divino como irreversível. Deus rejeita a intercessão até mesmo de figuras como Moisés e Samuel e decreta o juízo quádruplo sobre Jerusalém. A parte mais intensa é a terceira confissão de Jeremias, onde ele expressa o pesar por sua vocação e acusa Deus de ser um riacho enganador devido à sua dor incurável. Deus responde com um desafio. Se Jeremias se purificar de sua desesperança e for fiel, ele o fará um muro fortificado de bronze, garantindo sua proteção e reafirmando a prioridade da palavra de Deus sobre a opinião do povo. Jeremias capítulo 11. Disse-me então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. E se te perguntarem: para onde iremos? Tu lhes dirás, oráculo do Senhor: para a peste, os que são para a peste; para a espada, os que são para a espada; para a fome, os que são para a fome; ao cativeiro, os que são para o cativeiro. Eu lhes destinarei, oráculo do Senhor, 4 flagelos: a espada para degolá-los, os cães para arrastá-los, e as aves do céu e os animais da terra para devorá-los e destruí-los. Farei deles objetos de horror para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo que ele fez em Jerusalém. Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Quem te lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me, oráculo do Senhor, voltaste minhas costas,
Por isso sobre ti estendi a mão para perder-te, cansado como estou de perdoar. Eu os joerei com o crivo às portas da terra. Privei de filhos o meu povo e o deixei perecer. Seu proceder, porém, não mudou. Mais numerosas serão as viúvas do que a areia do mar. Conduzirei contra a mãe do jovem guerreiro, em pleno meio-dia, o devastador. E sobre eles, de súbito, deixarei cair a agonia e o terror. Desfalece aquela que deu à luz 7 filhos, pronta a entregar a alma. Antes que findasse o dia, deitou-se-lhe o sol, e de vergonha e consternação se cobriu. O que deles restar, entregarei à espada de seus inimigos, oráculo do Senhor. Ai de mim, ó minha mãe, que me geraste, para tornar-se objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e, no entanto, todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para o teu bem. O inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Entrego gratuitamente a pilhagem, teus bens e tesouros, por todos os teus pecados na terra inteira. Eu os farei passar com seus inimigos para um país que não conheces, porquanto inflamou-se um fogo em minhas narinas, que arderá para vos consumir. E vós que tudo sabeis, Senhor, lembrai-vos de mim. Amparai-me e vingai-me de meus perseguidores. Não deixeis que eu pereça por vossa paciência para com eles. Vede, é por vós que sofro ultrajes, da parte daqueles que desprezam vossas palavras. Aniquilai-os vossa palavra. Constituí-me a alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome ao Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me haveis enchido de indignação. Porque não tem fim a minha dor, e não cicatriza a minha chaga, rebelde ao tratamento? Ai, serei para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar? Eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Serão eles então que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como um bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei a teu lado para proteger-te e te livrar, oráculo do Senhor. Eu te arrebatarei da mão dos maus e te libertarei do poder dos violentos. Nesse trecho do capítulo 16 de Jeremias, ilustra a totalidade do juízo de Deus por meio de 3 proibições simbólicas impostas ao profeta: não se casar e ter filhos, não participar do luto e não participar de festas. O castigo se estende à nação porque o povo e seus líderes foram piores que seus antepassados, seguindo a obstinação de seu coração perverso. A sentença final é o exílio forçado para uma terra onde o povo será abandonado por Deus para servir aos ídolos que escolheram. Jeremias capítulo 16, dos versículos 1 ao 13. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nesses termos: não tomarás esposa, nem terás filho ou filha neste lugar. Porquanto, eis o que diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, das mães que os conceberam e dos pais a quem devem a vida nesta terra. Perecerão todos de moléstias mortais, sem pranto nem sepulturas. Qual esterco jazerão sobre o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. E disse ainda o Senhor: não entres em casa em que haja luto, para chorar com seus moradores, porque, oráculo do Senhor, desse povo retiro a minha paz, minha proteção e minha misericórdia. Grandes e pequenos morrerão nesta terra, e ficarão sem lamentações e sem sepulturas, e não se farão incisões, nem rasparão os cabelos. O pão não será repartido para consolar o enlutado que chora um defunto, nem se lhe oferecerá a taça do consolo pela morte de seus pais. Não entrarás igualmente na casa em que houver uma festa, sentando-te à mesa com os convivos. Pois assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou abafar em tal lugar, ante vossos olhos, diante de vós, os gritos de alegria, cânticos de júbilo, e os hinos do esposo e a canção da esposa. Assim que tiveres levado ao povo essa mensagem e te perguntarem: por que decretou o Senhor contra nós todos esses flagelos? Qual é o pecado?
qual é o crime que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Tu lhes dirás: é porque vossos pais me abandonaram, oráculo do Senhor, para correr atrás de outros deuses, rendendo-lhes um culto, e ante eles se prosternando, porque me abandonaram e deixaram de observar a minha lei, e porque vós mesmos fizestes pior que vossos pais, cada qual sem me ouvir, obstinando-se em seguir as más tendências de seus corações. Assim eu vos expulsarei desta terra para vos lançar numa terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais. Lá, dia e noite, rendereis culto aos deuses estranhos, porque eu não vos perdoarei. O capítulo 4 de Filipenses é a culminação dos ensinamentos de Paulo sobre a alegria no Senhor. Ele implora pela unidade e ensina que a paz de Deus é alcançada ao se substituir a ansiedade pela oração com ações de graças. O cristão é instruído a manter a disciplina mental no que é virtuoso e a praticar os ensinamentos apostólicos. O capítulo é notável pela declaração: tudo posso naquele que me conforta, que resume o contentamento de Paulo e encerra com gratidão pela oferta dos filipenses, garantindo-lhes que a fidelidade deles será recompensada por Deus. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus muito amados e saudosos irmãos, a alegria e coroa minha, continuai assim firmes no Senhor, caríssimos. Exorto a Evódia, exorto igualmente a Sintique, que vivam em paz no Senhor. E a ti, fiel Sinzigo, também rogo que os ajude, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebeste, ouvistes e observastes em mim. Isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava a oportunidade de mostrá-lo. Não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Contudo, fizestes bem em tomar parte na minha tribulação. Vós que sois de Filipos, bem sabeis, como no início do meu ministério evangélico, quando parti da Macedônia, nenhuma comunidade abriu comigo contas de deve haver, senão vós somente. Já por 2 vezes mandaste para Tessalônica o que me era necessário. Não é o donativo em si que eu procuro, e sim os lucros que vão aumentando a vosso crédito. Recebi tudo em abundância. Estou bem provido, depois que recebi de Epafrodito a vossa oferta. Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com agrado. Em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Jesus Cristo. A Deus nosso Pai seja glória por toda a eternidade. Amém. Saudai em Jesus Cristo todos os santos. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Na continuação do Salmo 105, inicia a confissão histórica de Israel. O salmista assume a culpa da nação, declarando que a história do povo é marcada pela iniquidade e pela rebeldia que começou no Egito e culminou na incredulidade no Mar Vermelho. Em contraste, Deus, motivado unicamente pela honra do seu próprio nome e pelo desejo de manifestar seu poder, realiza o milagre do êxodo e da destruição dos inimigos. A resposta do povo é uma fé e um louvor temporário, preparando o leitor para o longo catálogo de infidelidades que se segue.
Salmo 105, dos versículos 6 ao 12. Como nossos pais, nós também pecamos, cometemos a iniquidade e praticamos o mal. Nossos pais no Egito não prezaram os vossos milagres, esqueceram a multidão de vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas ele os poupou para a honra de seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco, e os conduziu por entre as ondas como através de um deserto. Livrou das mãos daquele que os odiava e os salvou do poder inimigo. As águas recobriam seus adversários, nenhum deles escapou. Então acreditaram em sua palavra e cantaram seus louvores. Nesse trecho do capítulo 22 de Eclesiástico, apresenta a condenação máxima do insensato na literatura sapiencial. O tolo é uma vergonha viva para sua família, um peso inútil, e o esforço para instruí-lo é fútil, comparado a tentar colar um caco quebrado. O ponto culminante é a afirmação de que a dor de luto pela morte é temporária, mas a tristeza e o sofrimento causados pela vida de um insensato são uma chaga constante e interminável. Eclesiástico capítulo 22, dos versículos 1 ao 12. Ao preguiçoso é atirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento. Quem o tocar sacudirá a mão. O filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido, e é igual aos celerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com o insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa ele dirá: "Quê? Chora sobre um morto porque ele perdeu a luz. Chora sobre um tolo porque é falho de juízo. Chora menos sobre o morto porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte." Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.